Olá, meus amigos e minhas amigas, paz e bem. Estamos aqui com mais um programa da série Conhecendo a Sua Bíblia. É muito importante, meu amigo, minha amiga, você que é cristão, que você tenha a sua Bíblia e que você a conheça. A Bíblia nos traz muitos questionamentos, a Bíblia nos traz muitas propostas, e é esse o objetivo desse programa. É fazer com que você vá lá, pegue a sua velha Bíblia que está na estante, cheia de pó, que você folheie, que você procure e que você compare as citações que nós estamos fazendo aqui. Nós não temos a intenção de ser o dono da verdade. E nem existe somente esta linha de pensamento que nós defendemos em relação à interpretação da Sagrada Escritura. Mas é uma delas. Quem sabe, a partir dessa, a sua curiosidade não se aguce para ver outras linhas. Enfim, estamos começando esse programa, Conhecendo a Sua Bíblia, em parceria com a TV Jornal da cidade de Pouso Alegre, nosso irmão Frei José Neilo, a cinegrafia é de Ramon Gonzalez Hurtado. O editor-chefe é Vinícius Domingo e nós seguimos os passos e as orientações do professor e teólogo Ariel Alvarez Valdez. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante polêmico. O penúltimo vídeo que nós publicamos falando sobre a traição de Judas, foi um dos vídeos que alcançou o maior número de visualizações possíveis. Desde que nós começamos, não é o nosso irmão Neilo, foi um dos vídeos que mais alcançou visualizações, porque o tema é interessante. E hoje nós também trazemos um outro tema interessante, o anticristo. O que diz a Bíblia sobre o anticristo? Quem é o anticristo? De todos os personagens bíblicos que nós conhecemos, que é descrito, nenhum é tão enigmático como o anticristo. Até a palavra é uma palavra complicada de se dizer, né? Enigmático, cheio de enigmas. Quem será o anticristo? Chegou-se a afirmar que o anticristo seria filho de uma monja convertida e de um bispo, uma monja judia. Na Idade Média, por exemplo, foi identificado como Maomé, e em época mais moderna, como Lutero. Tais fontes têm as suas particularidades. No livro do Apocalipse, simbolizado pelo número 666, mas nós já entendemos, já estudamos esse número, né, do 666, mas o Apocalipse jamais dá nome ao anticristo, nem os evangelhos, nem as epístolas de São Paulo. Na escatologia cristã, o anticristo é alguém reconhecido como cumprido pelas profecias bíblicas. Mas também nós temos que entender a nomenclatura da palavra anticristo. Anti vem de antítese, ou seja, é aquele que é contrário a Cristo. Talvez você não tenha pensado nisso, mas quando nós vamos ver aí a palavra em si, o significado anti, oficialmente, literalmente, significa aquele que se opõe a Cristo. Portanto, sobre aquele que se opõe a Cristo e substitui o lugar de Cristo, esta é a proposta, o termo, incluindo uma forma no plural, ela é encontrada 5 vezes no Novo Testamento. Na primeira e na segunda epístola de São João, o anticristo é anunciado como aquele que nega o Pai e que nega o Filho. Portanto, o anticristo é o oposto de Cristo. Assim como Cristo veio à terra para fazer a vontade de Deus,
o anticristo virá para fazer a vontade de Satanás. Ele se manifestará, Satanás, na forma de homem também. Mais uma pergunta: que tipo de mundo estaria disposto a aceitar o emissário de Satanás como Senhor? É possível que este mundo em que vivemos agora chegou até esse estado? Sinceramente, meu irmão, minha irmã, tenho dúvidas para responder esta pergunta. Estamos vendo tantas coisas erradas, tantas coisas fora do princípio cristão, ou que não seja cristão, mas que seja ético, moral, que a gente tem uma tendência a responder sim a esta pergunta. Esse mundo estaria preparado para receber este anticristo. Mas de onde que nasceu esta ideia de fato? A sua origem deve ser buscada nos séculos que precedem o nascimento de Jesus. Com medo de que as perseguições ao povo judeu também continuassem no futuro, assim passou-se a temer a aparição de um homem poderoso, que no final dos tempos, com violência e crueldade nunca vistas antes, trataria de fazer a todos perder a fé e destruir a tudo. E o profeta Ezequiel fala de um príncipe que aparecerá com brutalidade, com terror, e dá-lhe o enigmático nome de Gog. Querem conferir? Vá lá de vez em quando. Nosso irmão Neiro e a equipe dele tem sempre colocado essas passagenzinhas no rodapé do vídeo. Pesquise lá Ezequiel 38, do verso 1 ao 22. Daniel, outro profeta, lá no capítulo 7, do verso 8 ao 26, ele lembra este fato em seu livro e apocalipticamente refere-se a Antíoco IV na Síria como sendo uma figura aterrorizadora, no final dos tempos. Sua passagem para o cristianismo, esse medo, também passou rapidamente para os cristãos. Este medo do Antigo Testamento rapidamente passou para os cristãos. Só que batizaram este inimigo de Deus, por ser agora adversário de Cristo, como o nome de anticristo. Portanto, esses antideus, anticristo, e agora nós podemos até falar, depois da morte e ressurreição de Cristo, anti-Espírito Santo, sempre existiram e sempre existirão. E logo que começaram os problemas na nova igreja cristã, as sangrentas perseguições que nós conhecemos, a feroz repressão contra os seguidores de Jesus, logo imediatamente já ligou uma coisa com a outra, dizendo que era obra do anticristo. Neste momento de confusão, o apóstolo João, ele escreve na sua primeira carta às comunidades da Ásia, e entre outras coisas ele diz: filhinhos, esta é a última hora, como ouvistes, vem o anticristo. Querem saber onde está? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 18. Eis que já há muitos anticristos. Em primeiro lugar, queria dizer que sobre a vinda do anticristo, havia e haverá, e sempre a gente vai encontrar invenções, tapiações ou invenções do povo local. Agora, que haverá e que há e que haverá no futuro muitos anticristos, com certeza haverá. Em segundo lugar, na verdade, conforme o texto falou aí, não existia apenas um anticristo, mas vários anticristos. E por último,
que eles não virão no fim do mundo. Às vezes nós associamos esta passagem do anticristo ao Apocalipse. Não. São João está afirmando aqui claramente no texto de que ele já está no nosso meio e que não é um só, não. Eles estão presentes em todas as comunidades. E João ainda esclarece: todo o espírito que não confessar Jesus, que não se confessar a Jesus e não confessar que ele é Deus, é do anticristo. 1 João, verso 4, capítulo 4, verso 3. Ainda continua: muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, que não professam a encarnação de Jesus Cristo. Muitos não acreditam na encarnação de Jesus Cristo. Somos democráticos, nós vivemos num mundo democrático, mas São João alerta que trata-se do sedutor e do anticristo. Segunda carta de João, no capítulo 7. Segundo João, todo aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor, todo aquele que rejeita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, este será um anticristo, ou seja, um adversário de Cristo. Os exegetas sustentam que Paulo também menciona o anticristo nos seus escritos. Ele diz lá: primeiro deve vir a apostasia e manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e que é sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Esta é uma citação da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos dos 3 ao 8. Pode ser? Pode ser. Não é nenhuma pessoa concreta, neste caso, que é o anticristo, mas sim um gênero, uma classe de pessoas, ou a personificação de todos os inimigos de Cristo. O anticristo não é, portanto, um personagem histórico, como muitos pensam. Ele não é real, mas ele representa e designa a atitude hostil e oposta a Deus. O próprio Jesus fala dos falsos cristos, dos falsos profetas. Tampouco é tão preciso a Bíblia falar do anticristo. Ela não tem uma precisão exata de dizer quem é, onde é, porque não é o caso aqui. O anticristo não é um personagem, ele é uma atitude. Mas hoje em dia nós sabemos que se fala muito desse anticristo nos templos religiosos, atemorizando as pessoas com fraudes e fábulas, tal como ocorreu no tempo do apóstolo João também. Mas é necessário da gente recordar uma frase de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mas é preciso que compreendamos que na sua ideologia, negar a Cristo ou negar a Trindade Santa é um tipo de pavimentação, é um tipo de preparação do caminho do próprio anticristo. E o objetivo é se livrar de qualquer pretensão da religião. Ele vai acabar com Deus completamente. Ele irá realizar sinais e maravilhas para provar ao mundo, de uma vez por todas, que a humanidade é autossuficiente e que a humanidade não depende de ninguém. Uma parte da humanidade parece estar pronta para abraçar
a ideologia do anticristo. Alguém que não interfere com suas vidas confortáveis, que será uma força fora de si para realizar os seus pensamentos e sonhos de paz e harmonia na terra. Um mundo de tolerância, amor e boa vontade, mas sem qualquer custo pessoal para si. O anticristo será capaz de fazer isso. Então, meus amados e minhas amadas, para resumirmos este nosso estudo bíblico, conhecendo a sua Bíblia, cuidado com informações que você recebe, cuidado com... A gente ouve muito falar, está na Bíblia, está na Bíblia. Se a gente pega, por exemplo, agora mesmo a respeito da pandemia, inúmeras citações as pessoas enviam no Facebook para nós, porque está escrito lá em tal lugar, assim, está lá em Crônicas, está lá em não sei aonde, que haverá uma doença. Amados, isto era relativo a um contexto e não um contexto atual. O nosso contexto atual, ele está ligado com a Bíblia do Antigo Testamento, sim, do Novo também, sim, embora já são quase mais de 2000 anos de distância, porque a narrativa bíblica, ela traz a experiência de um povo com o seu Deus. Não está fora disso. Nesta experiência de um povo com o seu Deus, tivemos a graça e o presente que recebemos, que é Jesus, que morreu, venceu a morte e nos deu a ressurreição. Não contente, foi embora e ainda nos deixou o Espírito Santo. Então, amados, tudo o que está acontecendo hoje em dia, a pandemia, as guerras, a seca, não é fruto do anticristo personificado. Não é fruto do diabo personificado. Mas é fruto do nosso egoísmo, é fruto do nosso desamor, é fruto da nossa falta de compaixão para com o próximo, da nossa compaixão para com a natureza. E você pode me perguntar, reverendo, mas isso não é um anticristo? É. Isso não é do diabo? É. Mas não como uma personificação, mas como uma atitude. Então, que a gente saiba separar essas duas coisas. Agradeço muito a sua paciência, agradeço muito você estar aí conosco, nos dando audiência. Peço encarecidamente que você dê o like lá no canal, que você também se inscreva, não custa nada para você, mas para nós aqui, para a TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, é importante. Se você não concorda, pode também dar a sua opinião. Não concordo. Isso é um debate aberto. Paz e bem a todos. Fiquem com Deus. E muito obrigado.